Bora lá, pessoal, para mais uma aula de hidrostática. Hoje, para falarmos do princípio de Pascal e do teorema de Arquimedes. Começando, então, com o princípio de Pascal. Galera, a estratégia aqui é te apresentar o princípio, tá? E, a partir dele, produzir uma prova matemática contundente. Bem, o que diz o princípio de Pascal? O princípio de Pascal diz que se você produz um acréscimo de pressão num ponto de um líquido ideal que está em equilíbrio, esse acréscimo ele será transmitido integralmente a todos os pontos do fluido, inclusive para as paredes do recipiente. Então, se de alguma forma, por exemplo, usando um pistão, tá? Você produzir um acréscimo de pressão no ponto A, o que o princípio diz é que o ponto B sentirá o mesmo acréscimo. Ora, é pelo menos razoável, né, supor que se eu produzir um acréscimo de pressão no ponto A, é claro que o ponto B sentirá alguma coisa, tá certo? Mas o que o princípio diz é que o ponto B sentirá o mesmo acréscimo, tá? E então, a partir disso, eu quero te mostrar a prova matemática do princípio de Pascal. Galera, isso vai ser feito a partir da lei de Stevin, tá? Isso é uma boa notícia, porque nós já estudamos a lei de Stevin. O que diz a lei de Stevin? Ela diz que a pressão no ponto B é a soma da pressão lá na superfície mais ρgH, onde ρgH é a pressão hidrostática. Ótimo. Para que a prova matemática fique melhor esclarecida, eu posso, inclusive, escrever a lei de Stevin como uma diferença de pressão entre os pontos B e A. Isso já dá um indício, tá, de que o teorema, o princípio de Pascal, na verdade, está certo. Tá? Porque quando eu coloco PB menos PA, né, passando o PA para cá, eu tenho que PB menos PA é igual a ρgH. Isto é, a diferença de pressão entre dois pontos só depende da densidade do fluido, da gravidade e da altura. Logo, se eu não mudo a altura, tá? Nenhum outro fator seria responsável por mudar a diferença de pressão entre os dois pontos. Porém, vamos conduzir uma prova matemática mais contundente, né, para o princípio de Pascal. Eu vou pegar esta forma matemática aqui, tá? E vou colocar um acréscimo de pressão no ponto A, tá certo? Então, bora lá. Então, olha, um acréscimo de pressão em A vai resultar em algum acréscimo lá no ponto B. A estratégia é mostrar que os dois acréscimos, na verdade, são iguais. Tá certo? Bem, então, olha, eu estou trabalhando com esta frase matemática aqui, olha. Tá? PB é igual a PA mais ρgH. Tá, mas e se eu produzir um acréscimo de pressão em A? O que vai acontecer lá no ponto B? Olha, o ponto B vai sentir um acréscimo. Beleza? Então tá. Vamos passar esse termo PA e ΔPA para o outro lado da igualdade, como está aqui, está certo? E aí fica, olha, PB mais ΔPB menos PA, né, vem negativo, menos ΔPA, vem negativo, igual a ρgH. Beleza. Olha, eu vou aglutinar, para ficar mais fácil aqui, para você entender, esses dois termos, o PB e o PA. Então fica ó, PB menos PA, tá? Só estou trocando a ordem, tá, galera? Mais esse termo menos este termo. Por que eu fiz isso? Porque eu sei o que significa PB menos PA. PB menos PA, essa diferença, é dada pela lei de Stevin como ρgH. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse resultado e vou botar aqui dentro, tá certo? Então, olha lá. No lugar de PB menos PA vem ρgH mais ΔPB menos, olha só, ΔPA igual a ρgH. Pego o ρgH, jogo para o outro lado da igualdade e aí fica ΔPB menos ΔPA igual a ρgH menos ρgH. Galera, ρgH menos ρgH dá zero, tá?
Então, ficou ΔPB menos ΔPA é igual a zero. Ou seja, o acréscimo de pressão no ponto B é exatamente o acréscimo produzido lá no ponto A. Então, está provado aí o princípio de Pascal a partir da lei de Stevin, que diz que o acréscimo de pressão exercido em um ponto de um líquido ideal em equilíbrio, bastante importante frisar isso, tá, galera? A hidrostática, ela trata de líquidos em equilíbrio, tá certo? Em equilíbrio estático. Então, que esse tal acréscimo de pressão que você produz num tal ponto vai ser sentido integralmente por todos os demais pontos. Vamos ver consequências do princípio de Pascal, aplicações práticas, tá? Uma das mais interessantes é o elevador hidráulico, tá? Qual que é a finalidade do elevador hidráulico? Que é uma aplicação da lei de Pascal, tá? Que é uma aplicação do princípio de Pascal. Olha, o teorema, o elevador hidráulico, ele funciona baseado no seguinte princípio. Você aplica uma força pequena num êmbolo pequeno, tá? E esse êmbolo, na verdade, ele faz parte de um vaso comunicante, tá? Então, você tem o veículo, tá? Na outra ramificação, então, você tem duas ramificações com o mesmo fluido, né? O mesmo fluido hidráulico aqui, que normalmente é um óleo, tá? E aí você aplica uma pequena força num pistão pequeno, e o que, que acontece? Lá na área maior, onde o veículo está, aparece uma força maior, tá? O que na prática nós vamos ver então é que o elevador hidráulico é um multiplicador de força. E ele funciona, galera, baseado na lei de Pascal. Deixa eu te explicar como é que isso funciona. Olha bem, vou te mostrar esse resultado da multiplicação da força a partir de um teorema já provado. Não foi o que eu provei? Olha, quando o mecânico vai lá e aplica essa força, o que é força sobre área? Pressão. Mas, na verdade, o cara está produzindo um acréscimo de pressão. E o que diz, né, o princípio de Pascal? Que o acréscimo de pressão que você produz num fluido em equilíbrio estático num tal ponto será sentido por todos os demais pontos integralmente, tá? Então tá aí, olha, eu estou simplesmente aplicando o teorema ou o princípio de Pascal. Delta P1 vai ser igual a delta P2, tá? Mas o que é pressão? Como eu já disse, pressão é força sobre área. Então, o acréscimo que foi produzido aqui é a razão F1 por A1, né? Força normal sobre área 1. Bem, esse acréscimo produz um acréscimo de pressão aqui. E esse acréscimo de pressão é resultado de uma força sobre uma área, tá? Então, F1 sobre A1 dá igual a F2 sobre A2. Beleza? Como eu estou querendo discutir o valor de F2, eu vou isolar F2 nesta equação, tá certo? Dando destaque à forma matemática do elevador hidráulico, isolando força de um lado e área do outro, tá certo? Veja que força e área são grandezas diretamente proporcionais. Isto é, lá na maior área é que aparecerá a maior força. E como eu disse, nós vamos isolar o valor de F2, tá? Para você enxergar que o elevador hidráulico, de fato, é um multiplicador de forças. Olha aqui, F1 vai passar multiplicando, né? Então, veja a vantagem de ter escrito dessa maneira. F2 é igual à razão entre a área 2 e a área 1 vezes F1. Tá? Então, de fato, galera, olha aí, o elevador hidráulico é um dispositivo que multiplica o valor de uma força. E quem é o fator de multiplicação? A razão entre as áreas. E como A2 é maior que A1, veja bem, esse A2 maior que A1 vai produzir um número aqui, né? Vai resultar em um número maior do que 1, e esse número maior do que 1 vezes F1, de fato, está multiplicando o valor de F1. Tá certo? Beleza. Não só, tá? Eu posso enxergar o princípio de Pascal no elevador hidráulico, mas em vários outros dispositivos do seu dia a dia.
a cadeira de dentista, por exemplo, os elevadores de carro, como eu acabei de mostrar, macacos hidráulicos, tá? Diversos tipos de elevadores, freios hidráulicos, tá? Que eu vou mostrar para vocês, são aí exemplos, tá? Da aplicação do princípio de Pascal. Então, você fique atento ao seguinte, olha, se você está trabalhando com um sistema hidráulico que multiplica o valor de uma força, tá? Isso já é aí o indício, né, de que você precisa para lembrar que você está tratando do princípio de Pascal. Beleza? Bem, vendo o funcionamento, galera, então mais de perto agora de um outro exemplo que eu citei aqui ao lado, que são os freios hidráulicos. Olha aí, esquema de um freio hidráulico. Olha, o motorista, acompanha aqui. O motorista, ele aplica uma força no pedal de freio, e quando ele aplica uma força no pedal de freio, tem um pivô aqui, que é uma articulação, isso então vai produzir uma pequena rotação nesse eixo e que empurra o pistão menor contra um fluido, tá certo? Bem, olha só, você acabou de aprender que isso vai produzir um acréscimo de pressão aqui no fluido. E o princípio de Pascal diz que qualquer outro ponto desse fluido sentirá o mesmo acréscimo. E aí, olha só, se você acompanhar a tubulação hidráulica aqui, isso vai dar lá num pistão de área maior, tá? E esse pistão de área maior está bem próximo da pastilha de freio, a ponto de que, quando o motorista pisa no pedal de freio, tá? Esse pistão vai deslocar um volume de óleo e, consequentemente, o pistão maior vai ser comprimido contra a pastilha de freio, freando o carro. Agora, é claro que você sabe, né, que para frear um carro, a força tem que ser gigantesca. E, de fato, essa força não está saindo do seu pé. Você, como motorista, você não está aplicando uma força muito grande, tá? Mas, baseado no princípio de Pascal, aqui na pastilha de freio tem uma força muito grande sendo aplicada, tá certo? Por causa do teorema. Veja, força menor no êmbolo menor, força maior no êmbolo maior. Galera, discutindo essa questão da multiplicação de força, talvez, tá, você pense em algum momento que o princípio de Pascal é uma forma de aumentar a energia, né? Pois, ora, um carro a 80 quilômetros por hora tem uma energia cinética bem considerável, né? Mas você fez uma força bem pequena e conseguiu parar um carro de, sei lá, 3 toneladas, né, 3.000 quilos, é, aplicando uma força pequena. Será que o princípio de Pascal faz com que a energia do sistema aumente? Bem, vamos discutir isso? Será que há violação, né, do princípio de conservação da energia? Ou mesmo lá no elevador hidráulico, a discussão é a mesma. Será que o elevador hidráulico conserva energia? Pois olha, a energia potencial vinculada a um carro é gigantesca, tá? Bem, vamos enxergar isso de perto? A ideia é olhar para a variação de volume de óleo nas duas ramificações. Então, acompanha na animação aqui, olha. O mecânico vai empurrar, né, o êmbolo menor para baixo. E aí, vai produzir uma variação de volume aqui, né, que vai resultar numa variação de volume do outro lado. Mas, como a animação mostra, né, o mesmo volume, tá? O mesmo volume que varia desse lado, claro, tem que variar do outro lado. Mas, como eu disse, a animação está te mostrando que aqui vai subir bem menos para um tal deslocamento vertical aqui. O que é óbvio, né? Por causa da diferença da área de seção transversal. Mas a variação de volume tem que ser a mesma, né? O volume de líquido que vai ser deslocado pelo êmbolo menor ao descer de H1 é o mesmo que o êmbolo maior vai subir de H2. Tá? O volume é o mesmo. E a gente parte, então, dessa ideia para discutir a conservação da energia dentro de sistemas hidráulicos.
Então vamos lá, olha, a variação de volume aqui, êmbolo 1 é o êmbolo menor, êmbolo 2 é o êmbolo maior. Beleza. Então a variação de volume deste lado é a mesma variação de volume de óleo do outro lado. E o que seria volume aqui nesse caso? Área da base vezes a altura, né? Então, se eu quisesse quantificar esse volume aqui, esse ΔV1, eu pegaria a área do êmbolo vezes H1. Se eu quisesse, né, discutir a variação de volume do outro lado, eu pegaria A2 e multiplicaria por esse H2 bem pequenininho que está aqui, tá certo? Bem, mas valendo-se do que a gente já sabe para o elevador hidráulico, nós sabemos que F1 está para A1, assim como F2 está para A2. Beleza. O que eu vou fazer, galera? Eu vou dar um jeito de sumir com esse A1 daqui, tá? Você vai entender por quê. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou isolar A1 na equação do Teorema de Pascal. Então, olha, isolando A1 aqui, vai ficar que A1 é igual. Esse F2, veja que ele passa dividindo, por isso ficou F1 sobre F2. E o A2 que estava dividindo passa multiplicando. Então, ficou A1 igual a F1 sobre F2 vezes A2. Pego este resultado e jogo aqui. Então, vai ficar assim, colocando entre parênteses para ficar mais fácil de você enxergar. O que está entre parênteses é este resultado, né, sendo substituído aqui. Então, ficou F1 sobre F2 vezes A2, multiplicado por H1, olha o H1 aqui, igual a A2H2. Bem, qual que é a vantagem de ter feito assim, né? Eu vou conseguir tirar o A2 também e consigo provar para você que F1 vezes H1 é igual a F2 vezes H2. Galera, este resultado ele tem uma dupla aplicação prática para você. A primeira aplicação é que muitos exercícios tentam relacionar a força com o deslocamento vertical. Então tá aí, como é que você relaciona a força aplicada em ambos os lados, tá, com o respectivo deslocamento vertical, tá? Veja que força e deslocamento vertical são grandezas aqui inversamente proporcionais, tá? Bem, agora outro detalhe. Lá na mecânica, a gente aprende que força vezes deslocamento, isso é trabalho. Ora, então eu acabei de te mostrar que o elevador hidráulico não produz ganho de energia. Não tem isso aqui. Eu estou te mostrando com este resultado que o trabalho realizado no êmbolo mais estreito, por força vezes deslocamento vertical, é o mesmo trabalho realizado no êmbolo mais grosso, tá? Os trabalhos são iguais. E qual que é o significado de trabalho? Transformação de energia. Eu estou te mostrando, então, que a mesma energia ela é transformada em ambos os lados, tá? Agora, qual que é o fator de compensação aqui? Eu vou realizar menos força, né? Eu vou aplicar menos força a partir de um deslocamento maior. Então, tudo bem, eu aplico uma força pequena, mas eu vou ter que deslocar o êmbolo mais vezes. Quem já trocou pneu de um carro sabe que para você erguer o carro por uma altura muito pequena, você tem que bombar aquele macaco mecânico por várias vezes, tá? Demonstrando o princípio, não tem ganho de energia, tá? A energia transformada no êmbolo mais estreito é a mesma no êmbolo mais grosso, por causa da relação que eu estou te provando aqui, tá, galera? Que força vezes deslocamento é trabalho, tá? Então, trabalho é o mesmo, transformação de energia, então, é a mesma. Bacana! Bora lá agora resolver um exercício, tá? Da FAGV sobre macacos hidráulicos, tá? Aquele utilizado aí para trocar o pneu de um carro, né? O macaco hidráulico consta de dois êmbolos, um estreito, que está aqui, e o outro largo, que suspende a carga.
Um sistema de válvulas permite que uma nova quantidade de óleo entre no mecanismo sem que haja retorno do óleo já comprimido. Para multiplicar a força empregada, uma alavanca é conectada ao corpo do macaco. Então, olha só, se você pegar essa alavanca e conectá-la aqui, você vai conseguir aplicar menos força ainda por causa do torque, né? Essa alavanca vai aumentar bastante o torque, tá? Mas eu não vou precisar lembrar torque neste exercício. Olha só por quê? Porque, tendo perdido a alavanca do macaco, um caminhoneiro de massa 80 quilos, usando seu próprio peso para pressionar o êmbolo pequeno com o pé, considerando que o sistema de válvulas não interfira significativamente sobre a pressurização do óleo, poderá suspender uma carga em quilogramas de no máximo quanto? Dados: diâmetro do êmbolo menor é 1 centímetro, diâmetro do êmbolo maior 6 centímetros e gravidade 10 metros por segundo. Beleza, galera? Então não tem conceito de torque, tá? O motorista vai subir, né? E usar então o seu próprio peso como força aplicada lá no êmbolo menor. Então acompanha aí, olha, o motorista pisa no êmbolo menor e, consequentemente, o êmbolo maior sobe e ele vai sustentar uma tal carga. O que a gente quer saber é o seguinte: usando só o seu peso, tá? Qual carga em quilograma esse motorista consegue sustentar? Bem, a aplicação do princípio de Pascal, né? Eu aplico uma força pequena num êmbolo pequeno, isso resulta numa força grande lá no êmbolo grande, tá? Lembrando que não é a pressão que aumenta, o acréscimo de pressão, como a gente já discutiu, o acréscimo de pressão é o mesmo, o que muda é a força aplicada. Bem, então bora lá para a resolução, utilizando, claro, o resultado já do princípio de Pascal. Então já peguei, galera, aquela equação pronta, tá? Da multiplicação da força F2, que é a força lá no êmbolo maior. Força 2 é A2 sobre A1 vezes F1. Beleza. Galera, quando você usa sistemas hidráulicos, em geral, tá? De forma geral, você vai trabalhar com êmbolos circulares. Isso tem a ver com desgaste de peça, tá? Então, quem é a área 2? Essa área maior aqui. Π R2 ao quadrado. Quem é a área do êmbolo menor? Π R1 ao quadrado. Bem, eu vou poder fazer isso aqui, olha. Né? Vou poder dividir π por π aqui. Então, esse termo aqui ele vai ser simplificado. E aí, galera, a razão entre os raios ao quadrado, né? Porque ficou a razão entre os raios ao quadrado. Os dois estão ao quadrado. A razão entre os raios é a razão entre os diâmetros, galera. Tá? Por exemplo, se esse diâmetro vale 6 e o outro vale 1, qual que é a razão? 6 por 1. Agora eu vou te provar que a razão entre os raios também é 6 para 1. Olha aqui. Se o diâmetro maior vale 6 centímetros, então o raio maior vale 3. E o menor 0,5. Quanto dá 3 por 0,5? 6 para 1. Tá? Então a razão entre os raios é a razão entre os diâmetros. Como os dois estão ao quadrado, posso botar os dois ao quadrado. Lembra daquela dica que eu sempre dou para vocês, tá? O exercício ele não pode começar com você fazendo conta. Ele tem que começar com você abrindo a equação, tirando aquilo que não é necessário, tá? Para fazer a substituição só lá no final, tá? Beleza. E essas forças aqui, quando o sistema está em equilíbrio, nada mais é do que a força peso, né? Porque a força transmitida vai ter que igualar com a força peso. Então, a força no êmbolo maior é mzão vezes g. A força no êmbolo menor é o peso do motorista mzinho g. Os diâmetros eu estou substituindo. Olha aqui, quem é o diâmetro 2, né? 6 para 1. Professor, não tinha que passar para metro? Não, galera, porque como é uma razão, o centímetro daqui vai simplificar com o centímetro daqui. Então, cuidado para você não pegar um exercício desse e falar, deixa eu calcular a área primeiro, tá? Não tem que fazer isso, galera. Trabalhe algebricamente primeiro. Você sempre vai ganhar tempo com isso.
tá? Ah, professor, mas eu tenho dificuldade. Mas você tem que treinar até você ganhar habilidade. Vai valer a pena porque você vai resolver problemas mais rapidamente, tá? Como a gente disse, né, lá naquela aula interdisciplinar com o Rinaldo, na verdade o Rinaldo ressaltou isso muito, tá? Você não está apostando corrida com ninguém para ver quem vai terminar a prova primeiro. Mas resolver uma questão com menos tempo, isso significa menos desgaste, tá? Então, olha só, outra coisa que eu vou poder fazer aqui, eu vou poder simplificar também a aceleração da gravidade. Então, o G vai cortar com G, né, ambos os lados ali. E aí, olha só, quem é a carga que esse motorista está conseguindo sustentar com o macaco hidráulico? 6 por 1 ao quadrado, 36. A massa do motorista é 80. 36 por 80 dá 2.880 newtons. Portanto, está aqui a resposta, letra A. Tá certo? Então, galera, sempre vale a pena ir com a álgebra primeiro. Bacana, tá aí um exercício. Depois nós vamos fazer ainda outras revisões na última aula de hidrostática. Bacana, agora vamos falar do Teorema de Arquimedes. E essa tirinha aqui, ela vai dar o pontapé inicial sobre o que a gente vai discutir, tá? É notório que quando você está segurando alguma coisa dentro da água, esse objeto parece mais leve. E é o que a gente chama de peso aparente, tá? Aí o carinha está falando, olha, puxa, uma pedra tão grande e tão leve. Aí o cara tira a pedra da água e ele fala, olha, de repente ficou tão pesada, tá? O peso mudou, galera? É claro que não, né? A quantidade de matéria da pedra é a mesma, tá? O que acontecia antes é que o fluido, ele aplica uma força na pedra e meio que te ajuda a sustentá-la. É isso mesmo, tá? A água, o fluido aplica uma força sobre o objeto e por isso você vai precisar de menos força para conseguir sustentá-la. Fora da água, né, esse empuxo, essa força, né, resultante do fluido, ela praticamente desaparece, tá? Ela fica muito pequenininha porque o ar também é um fluido, vai exercer empuxo, tá, galera? Se um exercício perguntar para você, o ar exerce empuxo? Sim, tá? Corpos mergulhados em fluidos ficam sujeitos a uma força denominada de força de empuxo, que é o que a gente vai ver agora, tá? E o que Arquimedes descobriu, tá? Eu vou apresentar o teorema e prová-lo, como eu fiz com o princípio de Pascal. Arquimedes descobriu que quando um corpo está parcial ou completamente imerso em um fluido, isso vale para líquidos e gases, tá? Este exerce sobre o corpo uma força de baixo para cima igual ao peso do volume do fluido deslocado pelo corpo. Tá? Então, tem duas informações importantes nesta frase. Como é que eu calculo o módulo dessa força e qual a direção dela. Tá? Lembrando, galera, que tudo que está sendo discutido aqui é para fluidos em equilíbrio. Tá? Fluidos em equilíbrio. Nesse caso, a força, então, é vertical para cima ou de baixo para cima. Vamos descobrir por quê? Bem, o teorema, de novo, será provado, tá, pela lei de Stevin. Olha só, né? A lei de Stevin salvando mais uma vez. Tá? A partir da lei de Stevin, a gente vai conseguir provar o teorema de Arquimedes. Deixa eu te explicar algumas coisas na figura. O índice S quer dizer face superior do objeto. Tá? O índice I significa a face inferior. Tá? Nós vamos discutir para um objeto retangular. Ah, professor, mas só vale para retangular? Não, só que para objetos com uma geometria qualquer, a demonstração seria altamente complexa. Tá? Ρ aqui é a densidade do fluido. Tá? E aí, o que diz o princípio? Desculpa, o que diz a lei de Stevin? A lei de Stevin diz que a pressão na face inferior menos a pressão na face superior só depende da pressão hidrostática. A gente já falou disso, né, inclusive na aula de hoje. Tá? Então, ó,
a diferença de pressão entre dois pontos só depende da pressão hidrostática. Ah, professor, eu achava que isso só valia comparando com a superfície. Não, galera. Vale para você comparar dois pontos quaisquer, tá? Quando eu provei esse resultado, tá? Eu provei para dois pontos quaisquer. Inclusive, os dois estavam dentro do próprio fluido, tá? Então, revisando, a lei de Stevin diz que se você pegar a pressão nesse ponto menos a pressão nesse ponto, isso vai depender só da densidade do fluido, da gravidade e da altura. Beleza. Professor, as pressões laterais no mesmo nível, o desenho está me mostrando que são iguais. Por quê? Lei de Stevin de novo, né? A lei de Stevin está dizendo que para uma mesma altura, isto é, no mesmo nível horizontal, não há diferença de pressão. Lembra da mangueira de nível, né, que a gente discutiu? Então, ó, a pressão nesse ponto é igual à pressão neste ponto, por quê? Porque são pontos tomados num mesmo nível dentro de um mesmo fluido, tá? Por que a pressão nesse ponto é igual à pressão neste ponto? Pontos situados em um mesmo nível suportam a mesma pressão. As pressões laterais se cancelam. Isso não acontece entre a face inferior e superior. Veja, a pressão aqui em cima é menor que a pressão lá embaixo. Por quê? Porque a pressão aumenta com a profundidade. Como pressão é força sobre área, logo a força, né, resultante da pressão que o fluido exerce, ela é maior na face inferior do que na face superior. É por isso que você se sente mais leve dentro da água, tá? E a diferença entre o valor dessas forças é o que a gente chama de empuxo que está aqui, tá? Então, se você pegar a força na face inferior e subtrair da força na face superior, isso é o que nós vamos chamar de força de empuxo, tá? Uma força que é decorrente da diferença de pressão que cresce com a profundidade, tá? Vamos provar o teorema? O que eu quero provar agora? Bem, que é vertical para cima, a figura não deixa dúvida. Então, ó, esta pressão cancela com esta cancela com esta cancela com esta. Só sobra, né, este vetor menos este, né, simbolizando a força aqui. Então, esse vetor menos este, a soma de dois vetores de mesma direção em sentido oposto, tá, dá um vetor resultante que tem a mesma direção e sentido do vetor de maior módulo. Então, tem que ser vertical para cima. Não tem dúvida que é vertical para cima. Tá? Agora eu quero provar a segunda parte do teorema. Tá? O que dizia a segunda parte do teorema? Que o valor dessa força é igual ao peso do volume de fluido que o corpo deslocou. Né? É claro que a gente sabe que quando você coloca um corpo dentro do fluido, como dois corpos não ocupam o mesmo local no espaço, né, uma parte de fluido vai ser deslocada. E o volume de fluido que é deslocado é o mesmo volume do corpo, né? Mas o que o teorema de Arquimedes disse é que o valor da força vale o peso do volume de fluido que foi deslocado. Vamos provar isso? Vamos lá, partindo da lei de Stevin, tá? Então, bora lá. O que é pressão na face inferior? Força sobre área. O que vai ser pressão na face superior? Força sobre área. Só substituir definição, tá? Isso é igual a densidade do líquido vezes gravidade vezes altura. Galera, vou colocar aqui, né, a área como denominador comum, e aí ela vai passar multiplicando, tá? Então, essa área que está dividindo vem para cá, multiplicando, e eu estou dando destaque para o termo altura. Galera, olha o que é H na minha figura. H é simplesmente a diferença, né, de profundidade entre a face superior e inferior. Veja, o que é HI? É a profundidade em relação à superfície livre do fluido com relação à face inferior. O que é HS? É essa altura em relação à face superior. O que é H? Tá? H é a altura do objeto, tá? Que é a altura que eu tenho que utilizar para medir a diferença de pressão. Né? Se eu estivesse pegando
face inferior menos aqui em cima, aí eu pegaria todo o HI aqui, né? Mas veja, a lei de Stevin trata da diferença de pressão entre dois pontos vinculada à altura entre os dois pontos, tá certo? Então, por que eu coloquei em vermelho isso aqui? Para te lembrar, galera, que H versus área da base, é o volume da parte submersa do corpo, tá? Aqui o corpo está completamente submerso, então esse termo aqui é o volume do corpo, tá? Mas o corpo não necessariamente estará sempre totalmente submerso, tá? Então a gente já começa tratando de volume de parte submersa. É isso que me interessa, tá? Bem, então eu estou te provando a equação do empuxo, tá? Uma maneira de calcular o empuxo. Olha aqui, porque eu também falei que a diferença entre as forças, ó, porque ficou Fi menos Fs. O que é Fi menos Fs? Diferença entre as forças é o empuxo. Então, o empuxo é a densidade do fluido vezes gravidade vezes o volume de líquido deslocado. Lembrando, galera, que se o corpo tivesse um pedaço para fora do fluido, esse pedaço para fora não entraria no cálculo da lei de Stevin. É por isso que a gente tem que falar de volume da parte submersa. Mas eu não provei ainda o teorema de Arquimedes. Vamos seguir? Bem, eu vou trocar a ordem desses termos. Posso fazer isso, né? Um produto. Então, eu fiz questão de destacar aqui, olha, densidade do líquido versus, ou multiplicado, né, pelo volume de líquido deslocado. O que é o volume de líquido deslocado? Volume da parte que está submersa. Ah, o corpo está completamente submerso, professor. Então, o volume de líquido deslocado é o volume de corpo. Ah, só tem 50% submerso. Então, o volume de líquido deslocado corresponde só a 50% do volume do corpo, tá? Beleza. Galera, o que é a densidade do líquido multiplicado pelo volume do líquido? Isso dá o quê? Massa de líquido. Então, o empuxo também pode ser calculado com você pegando a massa do líquido que foi deslocado vezes gravidade. Mas o que dá massa vezes gravidade? Dá peso. Galera, com isso eu acabo de provar o teorema de Arquimedes. O que dizia o teorema? Está aqui no resumo. Ó. O teorema de Arquimedes diz que o módulo do empuxo é igual ao módulo do peso do líquido que foi deslocado. Se você pesar, tá, a quantidade de líquido que o corpo deslocou, porque ele entrou dentro do fluido, isso é o valor do empuxo. Galera, que tem duas equações cruciais para o assunto. Na verdade, você usa as duas, tá? Essa aqui é uma equação mais prática, te mostrando uma maneira de calcular o empuxo, tá? Como é que eu calculo o empuxo? Ele depende de três coisas, e eu vou destacar duas. Depende da densidade do líquido, não é a densidade do corpo, e depende do volume de líquido que foi deslocado. Então, se o corpo não está totalmente dentro do fluido, o volume de líquido que ele vai deslocar corresponde só ao volume da parte submersa, tá? E a outra faceta disso é te provar, né, que o empuxo é o peso do líquido que foi deslocado. Galera, vou te mostrar agora uma prova prática do teorema. Ali eu fiz uma prova matemática. Agora eu vou fazer uma prova prática. Por que essa discussão é muito relevante? Tá? É muito relevante para o contexto da prova do Enem. Tá? Existe hoje, tá, um direcionamento para que, por exemplo, as aulas do ensino médio, né, que elas fossem vinculadas a atividades práticas, que o professor pudesse mostrar para o aluno, olha, tá vendo que funciona assim? Isso aqui é uma experiência de fácil reprodução, que o professor pode, em qualquer sala de aula, provar para o aluno o teorema de Arquimedes. Como é que funciona? Você vai pegar uma pedra e vai pendurá-la a um dinamômetro. A gente já aprendeu, né? O dinamômetro é uma balança de molas. Quando a pedra está em equilíbrio, o que o dinamômetro está lendo? Né?
o dinamômetro estará lendo o peso do objeto, tá? Então tá aí, ó, vamos colocar as forças, tá? Existe uma tração vertical para cima, que corresponde à força elástica, e o peso vertical para baixo, tá? Então, o peso é a leitura da tração T1, tá? O que eu quero te mostrar é que quando você coloca a pedra dentro da água, o valor no dinamômetro fica menor, como se a pedra ficasse mais leve, tá? Lembra da tirinha lá do início? Mas a pedra ficou mais leve? Óbvio que não. E agora o que eu quero te mostrar é isso aqui, olha. É que a diferença nas leituras é exatamente o valor da força de empuxo, tá? Isso cai em prova? Muito, tá? Então, como é que eu coloco o esquema de forças agora na segunda situação? Bem, o esquema de forças continua o peso vertical para baixo, tá? Só que agora eu tenho duas forças verticais para cima. A tração, né? Lembrando que tração não empurra nada, né? Tração só puxa, tá? Então a tração puxando a pedra. Ah, e por que, que o empuxo é vertical para cima mesmo, né? Já discuti isso com você, tá? Lá na prova do teorema de Arquimedes, tá? O empuxo é vertical para cima. Galera, lembrando que, olha, de acordo com o que está a experiência, quando eu colocar a pedra, tá? Vai derramar para um segundo recipiente um volume de fluido exatamente igual ao volume da pedra. Porque olha onde está o nível do fluido, tá? O nível de fluido estava exatamente no gargalo. Então, quando eu coloco a pedra, o líquido vai derramar. E o que derrama é o volume da pedra, não há dúvidas. Aí o que, que o professor faz? Pega isso, leva numa balança, mede a massa e calcula o peso, tá? Aí vai dar, o peso deu tipo 2 newtons. Dá para o professor provar que a diferença entre as balanças, entre a leitura nas balanças aqui, também é de 2. Ou seja, o cara prova o teorema de Arquimedes. Olha isso aqui, tá? Se está em equilíbrio estático, o que, que é T2 mais empuxo? T2 mais empuxo tem que anular a ação do peso, né? E aí, então, mas o peso, quanto vale o peso da pedra? Eu leio o peso lá na situação 1, tá? E se eu passo o T2 para lá, olha o que eu estou te provando, a frase que está aqui. Eu estou te provando, então, que o empuxo, nesta experiência, ele pode ser calculado por duas vias, tá? E o professor prova, então, empiricamente para o seu aluno, e o seu aluno aprende melhor, tá? Mostrando para o seu aluno assim, olha, a diferença de leitura entre as balanças é o valor do empuxo. Agora deixa eu pesar isso aqui para você ver que vai dar a mesma coisa, tá? Então, lembra de que o empuxo vale o peso de líquido que foi deslocado. Mas eu estou te lembrando que ele pode ser calculado pela diferença de leitura num dinamômetro, tá? Isso aqui é muito, muito, muito utilizado na prática e por isso pode cair muito em prova. Tá certo? Bem, então, próxima discussão. Agora eu vou falar da condição de flutuação. Galera, para falar de flutuação, tá? A gente lembra, claro, de um navio, essa coisa tão pesada que consegue flutuar, né? Então, o que a gente quer discutir aqui é o seguinte, olha, tem uma coisa intrigante aqui que eu chamei a atenção lá no slide de introdução. Falei, ó, se você pegar uma bolinha de chumbo e colocar lá na água, ela não vai flutuar nunca. Mas um navio, que é muito mais pesado, flutua. Por quê? A gente vai entender isso agora, tá bom? Então vamos lá. O que eu quero saber é se afunda, flutua ou se fica parado na posição que eu coloquei, tá? E galera, para discutir se afunda, flutua ou fica parado, eu tenho que discutir a relação entre peso e empuxo, tá? É fundamental, então, vai discutir exercício de flutuação, o que, que você vai fazer? Você vai discutir relação peso-empuxo. E eu vou te mostrar como. Olha aqui. Como é que você vai escrever o empuxo? Eu te provei que o empuxo, uma das maneiras de calculá-lo, é através dessa expressão, né? Que é uma consequência da lei de Stevin. O empuxo é igual à densidade do líquido, não depende da densidade do navio, vezes gravidade
vezes volume da parte submersa. Né? Já também ressaltei várias vezes, tá? Que o empuxo é proporcional ao volume da parte submersa. Tá? E aqui eu já consigo te mostrar indícios, né, do porquê que o navio flutua. Tá? O navio ele consegue, com essa geometria, inclusive, que ele tem, né, do casco aqui, deslocar uma quantidade de fluido muito grande. Tá? E por isso o empuxo vertical para cima sobre ele também cresce. Mas calma que a gente vai chegar no navio ainda. E o peso, como é que eu vou escrever? Ah, professor, peso é massa vezes gravidade. Tá, mas não vai tratar o peso assim não, tá? Eu vou te contar aqui como é a maneira ideal de você comparar peso e empuxo para discutir flutuação. O que é massa? MO aqui, galera, para falar de objeto. O que é massa do objeto? Você aprendeu que massa é densidade multiplicado por volume, tá? Então, o peso vai ser discutido, tá? O peso vai ser discutido a partir da relação densidade do objeto multiplicado por volume do objeto multiplicado pela gravidade, tá? Então, é comparando essas duas relações que você vai conseguir chegar facilmente à resposta se um objeto afunda, flutua ou se fica parado. Então, bora lá? Discutindo a situação em que o objeto afunda. Galera, esse fundo azul aqui é para dar a ideia de que o objeto estará completamente mergulhado, tá? Então eu mergulho completamente e a partir disso eu quero saber, ele vai afundar, ele vai flutuar ou vai ficar paradinho na posição que eu coloquei. Galera, baseado nos resultados, né, das leis de Newton, para o objeto afundar, o peso tem que ser maior que o empuxo. Galera, só tem as duas forças, tá? E as duas são verticais. Uma vertical para cima, a outra vertical para baixo, tá? Então, para afundar, olha aí, olha a animação. Para afundar, o peso, né, para ele acelerar vertical para baixo, só se o peso for maior que o empuxo, tá? Então, você vai comparar as duas coisas. Veja, né? E como é que você escreve o peso mesmo? Como é que eu te ensinei? Densidade do objeto multiplicado pelo volume do objeto multiplicado pela gravidade. Isso é maior que a densidade do líquido multiplicado pela gravidade multiplicado pelo volume que está submerso. Como o objeto está completamente submerso, VO é igual a V sub, né? Então eu poderia, por exemplo, simplificar. Olha aqui. Ainda posso simplificar a gravidade. E aí eu estou te mostrando a condição para o objeto flutuar. Um objeto flutua quando a densidade do objeto for maior que a massa específica do fluido. Galera, densidade do objeto. Onde é que eu discuti isso? Então, deixa eu te mostrar aqui, porque isso é muito relevante. Tá? Eu discuti relação densidade massa específica aqui, olha. Então, a densidade ela leva em conta, por exemplo, espaços vazios, a composição de outros materiais, tá? Já a massa específica não, ela é calculada descontando espaço vazio ou supondo que o objeto fosse completamente sólido, tá? Então, por exemplo, eu te falei que se eu for calcular a massa específica desse material, dessa substância, esses pedaços vagos aqui não entram na conta, né? Já a densidade, esse espaço vazio aqui vai entrar na conta, tá certo? Então, e aí está a pista, né, para você enxergar por que uma bolinha de chumbo, né, ela vai afundar na água, mas o navio não, né? A resposta está dentro da ideia da densidade média do navio comparado com a densidade do líquido, tá? Líquido é comum falar de massa específica, né? Ok. Então, condição para o objeto afundar. O peso é maior que o empuxo. Uma consequência disso é que a densidade média do objeto é maior que a massa específica do fluido. E para o objeto flutuar, hein? No caso para o objeto flutuar, tá? O empuxo é maior que o peso, tá? Então, eu vou colocá-lo num ponto do fluido e solto, ele sobe. Como acontece com um pedaço de isopor, por exemplo, tá?
empuxo maior que o peso, ou peso menor que empuxo. Como é que eu escrevo o peso? Densidade do objeto, tá? Porque eu estou tratando de um objeto, tá? Então, e eu não estou tratando de substância aqui, por isso que eu tenho que falar da densidade, diferenciando da massa específica, tá? Densidade do objeto multiplicado pelo volume do objeto vezes gravidade, menor que densidade do fluido ou massa específica do fluido, vezes gravidade vezes volume da parte submersa. De novo, né? Esse V0 é igual a V sub, tá? O corpo está completamente submerso, então eu posso simplificar isso, simplifico gravidade, e aí está a condição para um objeto flutuar, tá? A densidade média do objeto é menor que a densidade do fluido ou massa específica do fluido. Galera, aqui duas coisas importantes para eu falar com vocês. Enquanto o objeto está completamente dentro do fluido, tá? O empuxo é maior que o peso. Agora, à medida que ele começa a emergir, tá? À medida que uma parcela dele fica fora da água, esse empuxo começa a diminuir, já que o empuxo depende só do volume que está submerso, tá? Então tá aqui o nível do fluido, olha, o nível que separa fluido do ar, tá? Quando o objeto vai subindo, à medida que ele vai saindo da água, esse empuxo vai diminuindo. E diminui até que ponto, galera? Até se igualar com o peso, né? Que é que eu vou discutir com vocês lá na frente, tá? Mas para o objeto, a condição para ele flutuar, tá? Você colocou dentro da água, qual que vai ser a condição para ele flutuar? O empuxo tem que superar o peso, ou a densidade média do objeto tem que ser maior que a massa específica do fluido. Então aqui está o segredo do navio, né? O navio ele tem uma densidade média menor que a massa específica do fluido. Por quê? Porque ele tem espaços vazios, muitos espaços vazios contendo ar, né? Isso faz cair a densidade média. E outra coisa, né? Outra coisa que faz aqui o segredo, né? Para que ele consiga flutuar. O empuxo sobre ele, tá? Quando ele está flutuando, é grande o suficiente a ponto de igualar ao seu peso, porque o volume da parte submersa desloca uma quantidade grande de fluido, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar dessa condição de um objeto que está lá em equilíbrio flutuando, tá certo? Bem, a última condição é o objeto ficar paradinho no ponto em que eu coloquei. Bem, se o objeto fica paradinho no ponto que eu coloquei, é porque o empuxo é igual ao peso, tá? E nessa condição, tá? Se o peso é igual ao empuxo, então, olha, a densidade média do objeto multiplicado pelo volume vezes gravidade é igual à massa específica do fluido vezes gravidade vezes volume submerso. De novo, né? Eu posso, olha aqui, simplificar o V0 com o V sub, o corpo está completamente dentro da água, gravidade vai, e aí eu chego à conclusão que isso só vai acontecer quando a densidade média do objeto se igualar com a massa específica do fluido. Galera, caminhando para o final, eu vou falar daquela condição, agora uma observação então muito importante, daquela condição do corpo que está flutuando. Eu já te falei para a condição dele flutuar, né? A condição dele flutuar é que a densidade média do objeto seja menor que a densidade ou massa específica do fluido. Beleza. Estando o objeto todo dentro da água, o empuxo é maior que o peso. Mas eu te contei que à medida que ele vai subindo e uma parcela dele, né, emerge, uma parcela dele fica fora da água, esse empuxo vai diminuindo até, galera, ficar igual ao peso. Então, toma agora cuidado com uma coisa. O objeto está flutuando já em equilíbrio. O que vai diferenciar este caso do anterior? Galera, no caso anterior, olha aqui, quando o objeto flutuava, desculpa, para discutir a condição do objeto flutuar,
ele não estava em equilíbrio, aqui ele seria acelerado, acelerado vertical para cima, tá? Lá, eu já estou falando da condição final. O objeto já subiu e já entrou em equilíbrio. A gente sabe da primeira lei de Newton que um objeto está em equilíbrio quando isso aí acontece, tá? Quando as forças são iguais e opostas, tá? Então, olha aqui, para um objeto que flutua em equilíbrio, o empuxo é igual ao peso do objeto. Só nessa condição, galera, tá? Porque o teorema de Arquimedes em nenhum momento falou que o empuxo vale o peso do objeto. O que diz o teorema de Arquimedes? O empuxo vale o peso do volume de líquido que foi deslocado. E aqui está mais uma experiência intrigante e interessante sobre o assunto, tá? Qual que é a ideia? Você pode colocar isso numa sala de aula para o aluno ver, né, essa condição. Você vai encher um recipiente completamente com um fluido que você conhece, água, por exemplo, tá? Então, água até a borda superior. Vai pegar cuidadosamente um objeto que flutua nesse líquido, por exemplo, tá? E vai colocá-lo cuidadosamente ali. O que vai acontecer? Tá? O objeto vai flutuar, uma parte dele vai ficar submerso, né? Uma parte dele vai ficar dentro da água, expulsando uma quantidade de fluido. E olha o que vai acontecer. Olha a leitura da balança. A leitura da balança não muda quando você coloca o objeto. Pode parecer estranho, né? Ah, professor, eu coloquei um objeto a mais. Mas foi expulsado água também, né? Só que eu estou te provando aqui empiricamente o que o resultado matemático diz. A matemática diz que o empuxo vai ser igual ao peso. Você está em equilíbrio, né? Leis de Newton, tá? E o que o resultado empírico diz é que de fato é isso, tá? A leitura da balança não vai mudar. Se você colocar aqui dentro, tá, um objeto que flutua em equilíbrio. Claro, dando condição, né, galera, para o fluido sair fora do sistema, tá? É claro, né? Então a experiência daria certo se eu conseguisse tirar daqui aquela mesma quantidade de fluido que corresponde ao volume da parte submersa. E olha só o que eu vou conseguir provar para você. Vou conseguir provar que, de fato, a balança não pode mudar a leitura. Olha aí. O que é empuxo? Tá? Eu te contei lá atrás que o empuxo também, olha aqui onde eu te contei. Eu te contei aqui, né, na verdade eu fiz uma prova matemática de que o empuxo, olha aqui, ó, vou destacar aqui, que o empuxo ele pode ser calculado pela massa de líquido que foi deslocado multiplicado por gravidade, tá? Então é isso que eu estou aplicando aqui, ó. Empuxo é massa, vou colocar aqui o ponteiro, massa de líquido deslocado vezes gravidade, né? Isso é peso do volume de líquido deslocado, então está coerente com o teorema de Arquimedes, tá? Veja que isso aqui não está definindo empuxo, isso é muito importante. Isso não está definindo empuxo, isso é uma mera condição, tá? E o que é o peso do objeto? É a massa do objeto vezes gravidade. E olha só por que a balança não muda. Você tirou da balança exatamente aquilo que você colocou, tá? Então você tirou da balança uma massa de líquido deslocado que corresponde exatamente à massa do objeto. É por isso que a balança continua lendo a mesma coisa. Tá, galera? Uma condição específica aqui, vou frisar mais uma vez. Esta equação escrita aqui, ela não está definindo um empuxo. E olha, eu vou seguir nesse resultado. Por que esse resultado é tão importante, né? Eu te contei uma experiência que conta que a balança não muda a leitura para te mostrar uma maneira de calcular o percentual da parte submersa. Será que isso cai em prova? Será que você já viu muita questão
que te pergunta sobre o volume da parte submersa em porcentagem, tá? Num iceberg que flutua, por exemplo, né? Você sabe que isso é importante e é por isso que eu vou te provar agora. O que é massa, hein? Massa de líquido é a densidade do líquido multiplicado pelo volume da parte submersa, já que isso aqui corresponde só à massa de líquido que foi deslocado. O que é massa do objeto? É a densidade dele multiplicado pelo volume do objeto. Galera, se eu isolo de um lado o volume e densidade do outro, eu provo para você que o volume da parte submersa dividido pelo volume do objeto é igual à razão entre a densidade do objeto e a densidade do fluido. Professor, mas por que essa equação é tão importante? Mostra para mim, conta para mim o que ela está tentando me dizer. Ela está te mostrando isso aí, olha. É uma equação que permite calcular o percentual do volume que está dentro da água. Porque, galera, quando eu divido V sub por V0, eu estou comparando o seguinte, olha, o volume da parte submersa com o volume total. Isso vai me dar em percentual. E eu estou te contando que esse percentual só depende da razão entre as densidades. Tá? Então, V sub, ó, o volume, grava essa equação, grava não, né? Entenda como é que eu chego nela. Porque ela é a mais cobrada dentro dos exercícios de flutuação, tá? O volume e inclusive dos exercícios mais complexos, tá? O volume da parte submersa dividido pelo volume do objeto corresponde à razão entre a densidade do objeto e a densidade do líquido. E galera, eu finalizo com um slide não menos importante, falando sobre erros comuns dos alunos ao tratar do empuxo. Primeiro erro comum. Então, bora lá. Primeiro erro comum é o aluno esquecer que a força de empuxo sobre o objeto depende, galera, da densidade do fluido, do líquido e do volume submergido e não da densidade do objeto ou do volume total dele, tá? Eu provei isso? Provei. Olha aqui. O empuxo depende do peso do objeto? É do volume do objeto ou da densidade do objeto? Não, tá? Depende da densidade do líquido, da gravidade e do volume que está dentro da água. É isso que interessa, tá? O empuxo depende desses três fatores. Outro erro comum é você esquecer que a força de empuxo sobre um objeto é igual ao peso do fluido que foi deslocado e não necessariamente do peso do objeto, tá, galera? Eu provei isso? Provei. Isso aqui é definição, né, do conceito. O empuxo é igual ao peso de líquido que foi deslocado. Ah, professor, mas no slide anterior, olha aqui, no slide anterior, o empuxo era igual ao peso do objeto. Vou frisar mais uma vez, né? Isso não é uma definição de conceito, isso é apenas uma consequência do equilíbrio, né? Como o corpo flutua em equilíbrio, o empuxo é igual ao peso do objeto, tá? Mas isso não quer dizer que o empuxo é sempre igual ao peso do objeto, tá? Então, cuidado para você não cair nessas duas pegadinhas, tá? E as duas equações centrais que eu provei para vocês, né, elas ajudam a entender os dois erros comuns aqui. Beleza, galera? Fechamos hidrostática, tá? Então, fechamos mais um capítulo. O próximo vai tratar da gravitação universal, tá? Mas antes de irmos para a gravitação universal, eu vou fazer uma pequena revisão só com resolução de exercícios, priorizando aqueles que caíram no Enem, tá? Ou alguns que sejam mais interessantes para discutir minúcias, né, da teoria, na nossa próxima aula. Tá? Então, na nossa próxima aula, um revisional sobre hidrostática e, em sequência, gravitação universal. Um abraço e até a nossa próxima aula.